Olá, querido, graça e paz seja contigo. É prazeroso compartilhar este momento aqui com você. É um momento de reflexão bíblica, né? E reflexão bíblica é prostração. Reflexão bíblica é momento de elevação espiritual, né? Reflexão bíblica é adoração. Reflexão bíblica é construir uma espiritualidade saudável. Então é muito bom compartilhar este momento aqui com você. E eu trago para a nossa reflexão um assunto muito importante, a ceia do Senhor. A ceia do Senhor. Existe, na realidade, um misticismo em torno da ceia do Senhor. E este misticismo tem tentado perverter o significado da ceia. É isso, o sentido da ceia é o desvirtuamento da ceia nos dias atuais. E eu diria que um dos desdobramentos deste misticismo é o dogma da sacralização da ceia. E a ceia não é sagrada. Não. É preciso desmistificar isso aí. A ceia não é sagrada. Isso até choca com o entendimento do senso comum. Algumas denominações da contemporaneidade ministram a ceia de uma forma totalmente diferente do contexto bíblico. As pessoas se apegam muito ao aspecto histórico da ceia, né? Ao aspecto geográfico da ceia, ao ritualismo da ceia, ao cerimonialismo da ceia, mas torna desprezível o seu principal aspecto. E qual é, pastor, o principal aspecto da ceia? Eu diria que é a sua essência. E qual é a essência da ceia? Venha comigo rapidinho. Paulo escreve lá aos Coríntios, ele fala da ceia de uma forma muito didática e elucidativa. Mateus, o evangelista Mateus, também traz um relato muito bom sobre a ceia. E para desmistificar a ceia, para desacralizar a ceia, nós precisamos de uma análise exegética do texto de Lucas capítulo 22. Por que uma análise exegética, pastor? Porque o texto fala de ceia. E o texto pode desmistificar, pode desacralizar a ceia. A ceia. Sabe o que Lutero disse? Que a ceia é uma consubstanciação. É um ato consubstancial. Já a teologia romana disse que não é consubstancial, é transubstancial, é uma transubstanciação. Zwinglio disse que a ceia é um memorialismo, é um ato memorial. Zwinglio foi um talentoso teólogo, reformador. Já Calvino disse que a ceia é presença de Deus nos elementos eucarísticos. Tudo isso é muito bom. Agora, qual é a essência da ceia? Jesus Cristo foca na essência da ceia. Ele não foca no seu ritual, ele foca na essência da ceia. Tudo bem que o pão é um símbolo do corpo, o vinho é um símbolo do sangue de Cristo, o cálice é símbolo do sofrimento, porque o cálice aponta para a redenção, para a morte substitutiva de Jesus. Mas qual é a essência maior da ceia? Venha comigo rapidinho. Lucas, no capítulo 22, versículo 17, ele diz assim: tomando o cálice e havendo dado graças, disse: reparti entre vós, é o meu corpo. É o meu corpo. No versículo 19, ele diz assim: tomando o pão e havendo dado graças, partiu o pão
entre os discípulos e disse: é o meu corpo que foi dado por vós. Faça isto em memória de mim. Já o versículo 20 diz assim: semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia e repartiu o pão entre os discípulos. E ele disse: este é o novo testamento do meu sangue. Faça isto em memória de mim. Queridos, existem alguns aspectos relacionados à ceia que precisam ser esclarecidos. É preciso desmistificar a ceia. Observa aqui que a ênfase do texto aqui é o repartir o pão. É o repartir o pão. Então, o repartir o pão, eu diria que é o ponto nevrálgico da cristandade. É o princípio supremo da cristandade primitiva, o partir o pão. Por que o partir o pão? Bem, textualmente falando, a igreja é metaforicamente o corpo de Cristo. Essa é uma analogia perfeita. É a mais perfeita de todas as analogias. A igreja é metaforicamente um corpo, porque um corpo é formado de membros. E os membros trabalham de forma harmônica e simultânea. Um depende do outro. Né? Um depende do outro. Então, discernir bem o corpo é repartir o pão entre os membros do corpo. O apóstolo Paulo chegou a dizer que aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a própria condenação, porque não sabe discernir o corpo. O corpo de Cristo é discernível. E nós somos este corpo. E o corpo é discernível. Então, discernir o corpo é repartir o pão do dia a dia entre os membros do corpo. E aquele que não sabe discernir o corpo, ele come e bebe para a própria condenação. Por quê? Porque ele come e bebe com avareza, com egoísmo, com individualismo. Ele não é empático aos membros do corpo. Ele não é solidário com os membros do corpo. Ele come o pão só. Paulo disse que alguns até se embriagavam, porque comiam e bebiam. Entendeu? Outro aspecto aqui relacionado à ceia está no versículo 20, diz assim: semelhantemente, depois da ceia, ele diz: este é o cálice do Novo Testamento. Repartiu. Então você observa que o repartir do pão foi depois da ceia. Significa que a ceia não é sagrada. A sacralidade da ceia não está no ritual, na localidade. A sacralidade da ceia está no ato de repartir. E o ato de repartir foi depois da ceia. Então a prática do amor não se limita ao momento da ceia, acompanha o cristão por toda a sua vida. Independentemente das circunstâncias, independentemente da sua condição socioeconômica, você precisa repartir o pão. Tiago chama isso de boa obra, de obra filantrópica, que está muito além de obras assistencialistas. Então o ato de repartir o pão foi depois da ceia. Então a sacralidade não está no ritual da ceia. A sacralidade está no ato de repartir o pão. Entre a igreja primitiva, havia entre os irmãos classes sociais, classe pobre, classe média, classe rica, pessoas que eram extremamente pobres, mas eles viviam em comum. Eles comunicavam uns aos outros as suas necessidades. As suas necessidades. E eles supriam as necessidades uns dos outros. Então havia entre eles o partir o pão. Eles eram solidários, eles eram empáticos uns com os outros. Agora, querido, que o ato de partir o pão não fique somente no campo do discurso.
no campo da dialética, na teoria, mas que a gente seja coerente com aquilo que a gente prega. Vamos pregar a necessidade de partir o pão com o necessitado, mas vamos colocar isso em prática. Vamos ser coerentes com a nossa própria consciência. É preciso partir o pão com quem não tem. Viver em comum é o partir o pão. A igreja primitiva tinha essa característica de partir o pão. Eles viviam em comum. E viver em comum é viver conjuntamente. Um levando a sua necessidade ao outro. Um suprindo a sua necessidade do outro. Nós vivemos hoje uma cultura individualista, né? Uma cultura consumista, individualista. Não é isso? E a gente precisa fazer esta diferença. Como assim? Vamos viver uma vida cristã nos modos da cristandade primitiva. E que Deus assim aplique esta palavra ao seu coração.